Você conhece alguém que tem doença autoimune? Já ouviu falar? Hoje nós vamos falar sobre como tratar doenças autoimunes, um novo paradigma. As doenças autoimunes são doenças caracterizadas que não têm cura. Você já ouviu falar disso? As pessoas que dizem, eu tenho uma doença autoimune e eu não tenho cura. Eu vou trazer para você aqui uma nova perspectiva, um novo paradigma, para que junto com o que você conhece, você amplie a sua perspectiva de doença autoimune. Bom, doenças autoimunes. O que significa autoimune? Imune, sistema imunológico. Auto, como se o sistema imunológico estivesse causando uma doença na própria pessoa. Então, o sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo. E aí eu vou caracterizar aqui como metáfora para você. Aliás, acho que vale a pena falar, né? Eu sou o Dr. Cascapeira e meu CRM é 41749 e a minha proposta aqui é fazer vídeos educativos e explicativos. A minha finalidade de vida é ampliar as consciências através de uma medicina integrativa humanizada. E eu quero que você fique mais tranquilo, talvez, ou tranquila, percebendo que existe uma outra maneira de encarar, de enxergar doenças autoimunes. Como eu estava falando, o sistema imunológico é um sistema de defesa. Então, no conceito de que se estuda na medicina mais convencional, e isso é um fato, e nem muitas vezes o fato é exatamente o que está acontecendo, o sistema imunológico parece que perde um pouco o nível de consciência das células ou de algum órgão do corpo e começa a atacar estas células ou estes órgãos. E aí, isto tem alguns exames que são caracterizados e percebidos como anticorpos contra determinadas partes do corpo, são vários tipos de anticorpos. Eu vou trazer aqui os mais conhecidos da doença mais conhecida, que é o Hashimoto, mas que são várias as doenças autoimunes e que ninguém sabe explicar na medicina mais convencional como que acontece isso. Por que acontece isso aí? Então, de repente, uma fase da vida, né? Então, como eu, por exemplo, eu recebi uma senhora, já tinha 70 e poucos anos, e ela, uma vida normal. E ela, depois que ela fez uma colonoscopia, um exame de rotina, ela começou a apresentar dores articulares. E estas dores articulares começaram a apresentar anticorpos, dando então uma doença reumatológica. Aí, a partir daí, ela falou, doutor, agora eu estou com reumatismo. E o que é reumatismo? É doença autoimune, que ataca principalmente as articulações, os músculos, algumas partes do corpo ligadas à musculatura, a ligamentos. Então, o reumatismo é mais conhecido, né, doença autoimune. E ela fez uma colonoscopia. E depois dessa colonoscopia, ela começou a ter problemas dessa doença autoimune. Eu já estou deixando uma dica aqui para você, porque eu vou explicar passo a passo como funciona. Então, quero dizer o seguinte, olha, durante o nosso organismo, ele tem um sistema de defesa, então é a polícia do corpo. Então, por algum momento, por algum movimento, por alguma coisa que não se sabe, mas eu vou trazer para você aqui um novo tipo de explicação, um novo tipo de abordagem, um novo tipo de possibilidade, talvez trazendo para você que sofre de doença autoimune, que tem tratamentos às vezes muito agressivos. Eu vou explicar numa metáfora como é esse tratamento, às vezes muito agressivo, que acaba às vezes prejudicando mais do que a doença. Em alguns momentos você está melhor, em outros momentos você está pior, e você não sabe por quê. Por que horas momentos eu estou melhor, outra pior? Então, eu vou trazer para você aqui toda uma nova perspectiva, toda uma nova maneira de ver, de observar sobre doenças autoimunes, que eu já estudo há muitos anos, desde que eu descobri, né? Desde que eu descobri o que eu escrevi no meu livro. Veja, o meu livro nós escrevemos em 2012, e num capítulo lá, esse livro já está esgotado, né? O outro vai sair logo.
Eu falei sobre a doença, eu fiz uma metáfora, eu fiz uma brincadeira, que eu chamo de a doença da bala perdida. É isso mesmo. Então, eu gosto de roteiros de filme, né? Eu gosto aliás, tem algumas dessas séries aí que a gente fica viciado, né? Nossa, e eu digo que as pessoas estão muito abertas hoje em dia também para as questões da sensibilidade, da paranormalidade. Então, se você curte, veja na Netflix o Manifesto. É claro, tem a fantasia do filme, mas é muito interessante porque está abrindo, falando sobre as questões de paranormalidade. Mas, voltando aqui, né? Doença autoimune. Vamos lá. Eu quero que você vá comigo, né? Então, primeiro eu quero te dizer o universo de doenças autoimunes. Então, olha aí o primeiro slide. Nesse primeiro slide você está vendo quantas doenças, aí está em proeminência a dermatite, mas tem as doenças ortoarticulares, o Hashimoto, a doença de Graves, as colagenoses, a diabetes. Olha quantas doenças podem ser classificadas aí, o lúpus, né, que é um problema sério, o lúpus é um problema sério porque as pessoas que recebem diagnóstico de lúpus, elas ficam condenadas. Eu quero contar um caso aqui, vou contar agora. Uma paciente minha, de muitos anos atrás, ela me procurou porque ela teve um diagnóstico de lúpus. E eu, então, conversei com ela, falei, e aí o que disseram para ela? Jovem, doutora, eu não posso ter filhos, não posso engravidar, me proibiram de engravidar, porque essa doença não permite gravidez. Eu falei, tá bom, tudo bem, mas olha, aí eu vou te explicar uma outra maneira de ver. E comecei a tratar, ela começou a melhorar, começou a equilibrar, aí ela foi buscar uma terapia, que hoje é uma terapia dita do Dr. Coimbra, né, que é uma terapia da vitamina D, que ela foi buscar com um complemento, eu ainda não tinha esse conhecimento, hoje eu já tenho, e ela estabilizou de tal maneira que ela veio me procurar depois de muitos anos com os 2 filhinhos dela. Isso mesmo, falando, eu tenho 2 filhos, vivo normal, vivo absolutamente normal, saudável. Controlo algumas coisas que eu vou te dizer o que ela controla. Tá? Então, essa paciente recebeu um diagnóstico, olha, não tem jeito, essa doença não tem cura, você nunca vai poder engravidar, você vai ter que ficar tomando sempre remédios muito fortes para suprimir. Né? Então, os remédios muito fortes são anti-inflamatórios, são supressores da imunidade, são corticoides, que é para ter controle dos sintomas, mas não trata a causa. Mas e como é que pode, então, tratar, às vezes, a causa? Como é que essa paciente, e muitos outros pacientes, tratam a causa e tem um bom diagnóstico, né? Então, uma boa saída. Então, eu preciso te dizer uma outra maneira de avaliar. Não estou aqui dizendo que tem certo ou errado, estou dizendo que existe uma perspectiva sobre a medicina mais tradicional, que a doença autoimune é uma doença onde o sistema imunológico, polícia, entre aspas, começa a atacar uma determinada parte do seu corpo e sem muito motivo, e aí a gente tem que controlar essa polícia. Tem que fazer um jeito de controlar essa polícia, como? Trazendo o exército, trazendo outras polícias para tentar controlar, e aí fica uma brigaiada lá dentro do corpo, porque é polícia contra polícia e tal. Então, vamos lá. Quero te trazer, então, uma metáfora. Uma metáfora. Eu adoro metáfora. O que é metáfora? Metáfora é quando você explica uma coisa difícil por um conceito mais fácil. Né? Eu gosto sempre de falar, o sistema financeiro é muito complicado, então eles adotaram o sistema hidráulico, né? Fluxo de caixa, moeda corrente, né? Então a gente tem aí vários sinônimos, digamos assim, onde a gente busca do sistema hidráulico, que é mais fácil de entender, para o sistema financeiro. E eu quero trazer a metáfora, então, de como eu enxergo, né? Que eu aprendi, lógico, da medicina dita biológica, como eu aprendi a questão da doença autoimune. Então, vamos comigo. Olha, eu quero que você imagine um condomínio fechado. Condomínio fechado, desses bonito, grande e tal. Esse condomínio fechado tem muros altos. O muro da frente é alto, onde tem lá a guarita de entrada. Tem um muro lateral esquerdo muito alto, um muro lateral direito muito alto, mas o muro do fundo é um muro lá que dá para uma reservinha lá, digamos assim, florestal, então é um muro baixo. Este muro baixo, equivocadamente, né, quando ele pode ter um problema, porque como é um muro baixo, pode entrar ali um bandido. Isso mesmo, pode entrar um bandido. Entrando esse bandido, ele vai naturalmente tentar invadir alguma casa. Só que existe polícia. A polícia está lá, né, fazendo todo o sistema de vigilância. Quando observa, captura
e leva para a cadeia, leva para a prisão, leva para a delegacia. Então, isso é sistemático. Poderá haver uma situação, uma possibilidade, onde uma espécie de mutirão, né? Mutirão, um arrastão, quer dizer, vários marginais vão pular o muro, a polícia, por mais que corra, não vai conseguir capturar todos. Então, alguns poderão entrar em determinada casa. Certo? Está me acompanhando até aqui? A imagem? E quando entra na casa, mas como tem câmeras de observação e sistema de emergência, a polícia é acionada, então a polícia vai até aquela casa, dá a ordem de prisão, eles reagem e começam então a ter um tiroteio entre a polícia que chegou naquela casa e os bandidos que entraram naquela casa. E nesse tiroteio, os moradores da casa poderão receber balas perdidas. Entendeu até aqui? Tudo bem. Então, o que é o condomínio? O nosso organismo, o nosso corpo. O condomínio. O muro alto é a pele. O muro alto é a pele. Pela pele, difícil entrar alguma coisa. O muro baixo é o intestino. O muro baixo é o intestino. Então, eu quero que você agora observe comigo esse filminho, né? Esse filminho aqui do intestino, para você observar o que eu quero dizer com esse filminho aqui, porque aqui nós vamos começar a explicar para você como isso é importante. Então, vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo. Olha aí. Então, aqui nós temos a representação do corpo humano, naturalmente. Olha aí. O fígado, o baço, aqui o intestino. Então você está acompanhando aí do filminho. Então, chama Leaky Gut. Isso é muito importante, tá? Leaky Gut. O leaky gut é uma alteração da permeabilidade intestinal. Então, nós temos o intestino aí. Imagine o intestino como se fosse uma peneira, né? E aí vem o alimento. Quando está saudável, o alimento está saudável, como está aqui, para o alimento o intestino está saudável, para o alimento entrar, ele tem que atravessar uma permeabilidade, uma peneira entre 1 e 3 microns. 1 e 3 microns. Então, todos os alimentos que estejam maiores que 3 microns não devem entrar no nosso corpo. E aí, eles vão o quê? Ser barrados por essa peneira do intestino e serem jogados fora pelo conteúdo intestinal. Acontece que nós poderemos ter uma alteração dessa permeabilidade intestinal. Podemos ter uma alteração. Então, essa alteração da permeabilidade, chamada leaky gut, que aumenta os poros do intestino até 300 microns. Aqueles alimentos que chegaram maiores, por que chegaram maiores? Porque não foram digeridos. Presta atenção, não foram digeridos. E eles chegam grandes. E aí eles vão conseguir vazar, vão conseguir atravessar essa barreira intestinal. Olha, quando ela atravessa essa barreira intestinal, cai na corrente sanguínea do intestino. Não deveria cair. Alerta! Entrou pelo muro baixo. Muro baixo é o intestino. Entrou pelo muro baixo. Aí, os problemas associados a essa condição. Doenças autoimunes. Está aí, doenças autoimunes. Reumatismos, artritismos. 80%, 90% de todas as alergias alimentares. E a maior razão de intoxicações físicas. A pergunta, por que fica assim o intestino? Doutor Rubens, por que fica assim? Olha, fica assim por quê? Muito café, álcool e açúcar, poucos alimentos orgânicos e vegetais e uso de anti-inflamatórios, antibióticos, que vão acabar trazendo aí toda uma dificuldade posterior. Então, voltando para mim agora aqui, o que eu quero que você entenda. Então, o intestino é o tal do muro baixo. E aí, quando entram estas moléculas, principalmente o glúten, porque o leite, ele pode até entrar pelo vazamento, pelo buraquinho que foi aberto. Mas quem abriu esse micro buraquinho lá do intestino? O glúten. Ele tem uma substância chamada zonulina. Então, ele abre, aí o leite abre, a caseína, sem lactose, besteira, caseína mesmo, é muito mais grave. Caseína. Caseína é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite. Então, você tem ali uma proteína que entrou, o glúten, e aí o sistema imunológico, é a polícia, entrou bandido. Entrou muito bandido. Se entra pouco bandido, ele captura e joga para fora. Como? Secreção nasal. Ai, doutor, eu estou sempre com gripe, eu estou sempre com catarro. Está produzindo o quê?
o corpo está tirando para fora um pouco que está entrando. Mas aí você faz uma colonoscopia. Lembra do caso que eu contei? Faz uma colonoscopia, por exemplo. E não são todas, tá? Estou dizendo um exemplo. E aí teve que tomar laxante, limpou o intestino, mas também, no caso dessa senhora, alterou a flora intestinal, alterou essas microvelocidades. E aí, a partir daí, ela começou a ter esse problema do leaky gut. Ela começou a ter o que a gente chama de síndrome do vazamento intestinal. Este síndrome do vazamento intestinal começou a entrar essas moléculas, que são os bandidos que atravessaram aquele muro. Foi um arrastão, né? E aí começa a ter a guerra, o sistema imunológico vai atrás disso aí, e aí pode ser que aonde tem a briga entre o sistema imunológico, que é a polícia, e os bandidos, que são proteínas que entram e que não poderiam ter entrado, que estão na corrente sanguínea, nesse tiroteio, existe aí o que eu chamo de bala perdida. Por quê? Porque existe a possibilidade de algumas desses ataques atingirem algumas glândulas, algumas partes do corpo e a característica de cada uma. Então, por exemplo, quando atinge a tireoide, pode dar a síndrome de Graves, que é um hipertiroidismo autoimune, ou mais conhecido, o Hashimoto, que aí você tem aí o slide aí do Hashimoto. Então, o que é o Hashimoto? Não é um anticorpo atacando a tireoide, os anticorpos confundindo, entre aspas, porque eles estão atacando o glúten. E está chegando algumas balas perdidas. A gente chama de similaridade da célula, né? Então aí existe esse processo. E aí o que acontece? Muda de figura. Porque aí nós estamos trazendo para você outro tipo de eventual causa. Aí a gente está dizendo, olha, esta aqui é uma das causas. São todas, não, em medicina nunca tem 100%. Medicina nunca tem 100%. Então, outra causa. Esta causa, então, quando você... Então, vamos lá. Vamos pegar a metáfora? Aumenta o muro do condomínio. Põe um muro mais alto, vai lá. Põe uma cerca com arame farpado. Trata seu intestino, trata sua dieta. Melhora o seu sistema imunológico, reeduca. Então, o que nós fazemos? Nós, quando eu digo, um grupo de médicos que estuda isso, trata o intestino. Tem toda uma maneira de tratar o intestino. Tá? Tratando verminose, tratando reposição de lactobacilos, aminoácidos que vão repondo lá a parede intestinal. Vamos reeducando o sistema imunológico, reeducamos o sistema imunológico até com homeopatia, né? Hoje existem até muitas terapias para tratar o sistema imunológico e reeducando. Falou, polícia, vem cá, você se confundiu lá, você bateu no cara e acertou o outro, está tudo certo. E aí, quando não tem mais, ou diminuiu drasticamente aqueles invasores, né, do glúten, o sistema imunológico, os anticorpos começam a diminuir, quer dizer, o que estava brigando com a tireoide começa a diminuir. E aí, não tem explicação. Porque se você chegar num médico convencional, como já teve casos, nossa, mas não é possível, eu sempre que eu te acompanhei, com esses anticorpos não podem abaixar. Como não podem abaixar? Se abaixou, tem que ver por quê. Né? Então, tem o caso de uma paciente que não foi, o tratamento maior foi até com o Dr. Coimbra, muito conhecido aí internacionalmente, com lúpus, e estava lá com seus 2 filhos, super saudável. Então, por quê? Porque o Dr. Coimbra ensina a gente, orienta que a vitamina D em altas doses, altíssimas doses, doses apavorantes para a maioria dos médicos, podem curar até uma série de doenças, inclusive doença autoimune. Né? Então, é apavorante. Algum colega pega quanto que está? Outro dia eu peguei uma paciente dele, que veio comigo aqui, estava 350 a vitamina D dela. Aí os médicos se apavoram quando está 60, está 350. Eu falei, eu olhei para ela, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu só faço a dieta que ele me encaminha. Olha que legal. Então, falei hoje com você sobre doença autoimune, um novo paradigma, nova perspectiva, não é da minha cabeça, é da medicina biológica. A nossa intenção aqui é só você entender que existem outras alternativas que é muito importante. Se você não tem condição de fazer uma avaliação agora ou fazer tudo isso aí, pelo menos mude sua alimentação. Mude sua alimentação. Você pode ter um aspecto bem interessante. Crianças com dermatites importantes, se mudar a alimentação, melhora muito. Né? Então, cuidado muito com quem tem doença autoimune, cuidado com leite,
cuidado com açúcar, cuidado com glúten. Tudo bem? Bom, eu vou até falar uma coisa. Eu acho que você gostou desse vídeo, porque acho que ninguém te explicou deste jeito, tá? Então, eu adoro ensinar, eu amo ensinar. Eu estou trazendo aí novos cursos, mas aí cursos de autoajuda também, tá? Esses vídeos aqui são vídeos de explicação, vídeos da questão da medicina mesmo, da saúde. Vou estar fazendo lives também, que você pode trazer as suas perguntas, as suas inquisições. Eu vou trazer muitas lives, vou ter live semanal. Provavelmente eu vou fazer 2 lives semanais. Uma live eu vou fazer no aspecto da saúde e na outra live eu vou falar sobre espiritualidade. Sempre trazer uma assunto de espiritualidade, conversando a respeito disso com você. Mas eu preciso, então, que você compartilhe. Porque quando você compartilha, você vai passar para uma pessoa e a pessoa fala, nossa, obrigado. Ela vai te agradecer. Então, se você quer fazer uma coisa de bem, eu sei que você quer fazer uma coisa de bem, manda para alguém, pessoa que tenha doença autoimune. Né? É só uma outra perspectiva que eu estou trazendo para você. E aí, também, se você se inscrever no meu canal, você vai receber novos vídeos que eu estou preparando. Toda semana vai sair vídeos aqui explicativos de várias doenças. E eu espero que você mande aí alguma proposta de algo que você gostaria que eu pudesse também, digamos, ensinar para você. Que você fique com Deus. Eu agradeço muito a tua paciência comigo aqui, quase 25 minutos de vídeo, né? O pessoal da minha equipe briga comigo, mas é muito longo o vídeo, mas eu não sei, eu gosto de falar, né? Alguém precisa me mandar calar a boca. Então, como eu estou sozinho gravando, não tem ninguém para me mandar calar a boca, eu aproveitei aqui. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.